1859, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, volume 2, janeiro, parte B, O Duende de Bayonne. Em nosso número passado, dissemos algumas palavras relativamente a essa estranha manifestação. As informações nos haviam sido dadas muito sucintamente e de viva voz por um de nossos assistentes, amigo da família, onde ocorreram aqueles fatos. Tinha ele prometido detalhes mais circunstanciados e nós lhe somos reconhecidos pelas abundantes informações que nos transmitiu por carta. A família reside perto de Bayonne e as cartas foram escritas pela própria mãe da menina, uma criança de 10 anos, a um filho que mora em Bordeaux, pondo-o ao corrente do que se passava em casa. Este último teve o trabalho de as copiar para nós, a fim de que se lhes não pudesse contestar a autenticidade. É uma atenção pela qual lhe somos infinitamente reconhecidos. Compreende-se a reserva com que cercamos os nomes das pessoas. Reserva que para nós é uma regra, a menos que recebamos autorização formal. Nem todos gostam de atrair a multidão de curiosos. Aqueles para quem tal reserva constitui um motivo de suspeitas, diremos que é necessário estabelecer uma diferença entre um jornal eminentemente sério e os que apenas visam distrair o público. Nosso fim não é contar casos para encher as páginas, mas esclarecer a ciência. Se fôssemos enganados, sê-lo-íamos de boa fé. Quando, aos nossos olhos, uma coisa não é formalmente demonstrada, damo-la apenas a título de registro. Já o mesmo não se dá quando se trata de pessoas respeitáveis, cuja honorabilidade conhecemos e que, longe de ter interesse em induzir-se em erro, também querem instruir-se. A primeira carta é do filho ao nosso assinante, enviando as cartas de sua mãe. Saint-Esprit, 20 de novembro de 1858. Meu caro amigo, chamado para junto de minha família por motivos da morte de um de meus irmãos menores, que Deus houve por bem tirar-nos, esta circunstância, afastando-me por algum tempo de minha casa, é o motivo do atraso de minha resposta. Ficaria muito triste se vos fizesse passar por um contador de histórias junto ao Sr. Allan Kardec. Por isso, quero dar-vos alguns pormenores sumários sobre as coisas que se passam em minha família. Penso que já vos disse que as aparições cessaram há algum tempo e não mais se manifestam a minha irmã. Aí vão as cartas que a respeito me escrevia minha mãe. Devo observar que muitos dos fatos foram omitidos, embora não sejam os menos interessantes. Escreverei novamente para completar a história, caso não o possais fazer, recordando-vos aquilo que vos disse de viva voz. 23 de abril de 1855. Há cerca de 3 meses, uma tarde, tua irmã X teve necessidade de sair para fazer uma compra. Como sabes, o corredor da casa é longo e nunca iluminado. Mas o velho hábito que temos de percorrê-lo sem luz faz que jamais tropecemos nos degraus da escada. X já nos havia dito que cada vez que saía, ouvia uma voz a lhe dizer coisas que, a princípio, não compreendia, mas que depois se tornaram inteligíveis. Algum tempo depois, ela viu uma sombra e no trajeto não cessava de ouvir a mesma voz. As palavras ditas por esse ser invisível tendiam sempre a tranquilizá-la e a lhe dar sábios conselhos. Uma boa moral constituía o fundo de tais palavras. X ficava muito perturbada
e, ao que nos disse, por vezes, não tinha forças para prosseguir. Criança, dizia-lhe o invisível, cada vez que ela se perturbava. Nada temas, pois apenas te quero bem. Ensinou-lhe um lugar onde por vários dias ela encontrou algumas moedas. De outras vezes, nada encontrou. X conformou-se com a recomendação que lhe foi dada e durante muito tempo ou encontrava dinheiro ou alguns brinquedos, como verás. Certamente esses presentes eram feitos com o fito de lhe dar coragem. Não eras esquecido na conversa desse ser. Muitas vezes ele falava de ti e nos dava as tuas notícias por intermédio de tua irmã. Várias vezes ele nos pôs a par do que fazias à noite. Viu-te a ler em teu quarto. Outras vezes nos disse que os teus amigos estavam reunidos em tua casa. Enfim, ele nos acalmava sempre, que a preguiça te impedia de nos escrever. De algum tempo para cá, X tem relações quase que contínuas com o invisível. Durante o dia ela nada vê. Ouve sempre a mesma voz que lhe dirige palavras sensatas, não cessando de estimulá-la ao trabalho e o amor a Deus. À noite ela vê, na direção de onde parte a voz, uma luz rósea que não ilumina, mas que, em sua opinião, poderia ser comparada ao faiscar de um diamante na sombra. Agora ela perdeu o medo completamente. Se lhe manifesto dúvidas, diz-me: mamãe, é um anjo que me fala. E se para te convenceres, te armares de coragem, ele me pede para dizer-te que esta noite fará com que te levantes. Se te falar, deverás responder. Vai ao lugar que ele te indicar. Verás alguém em tua frente, mas não temas. Não quis pôr à prova minha coragem. Tive medo e a impressão que me ficou impediu-me de dormir. Muitas vezes, à noite, parecia-me ouvir um sopro à cabeceira de meu leito. As cadeiras moviam-se sem que ninguém as tocasse. Depois de algum tempo, meus terrores desapareceram completamente, e eu lamento muito não ter me submetido à prova que me era proposta para ter ligações diretas com o invisível, e ainda para não ter que lutar continuamente contra as dúvidas. Aconselhei a X interrogar o invisível quanto à sua natureza. Eis a conversa de ambos. Quem és tu? Sou teu irmão Eliseu. Meu irmão morreu há 12 anos. É verdade, teu irmão morreu há 12 anos, mas havia neles, como há em todos os seres, uma alma que não morre e que neste mesmo instante se acha em tua presença, te ama e protege a todos. Gostaria de ver-te. Estou à tua frente. Contudo, nada vejo. Tomarei uma forma visível para ti. Depois da cerimônia religiosa, descerás. Então tu me verás e eu abraçarei. Mamãe quereria também conhecer-te. Tua mãe é a minha. Ela me conhece. Preferiria manifestar-me a ela, a manifestar-me a ti. Era o meu dever, mas não me posso mostrar a várias pessoas, pois Deus não o permite. Lamento que mamãe não tenha tido coragem. Prometo dar-te provas de minha existência. Então desaparecerão todas as dúvidas. À tarde, à hora marcada, X foi à porta do templo. Um rapaz apresentou-se e lhe disse: Eu sou teu irmão. Disseste que me querias ver. Estás satisfeita? Abraça-me, porque não posso conservar por muito tempo a forma que tomei. Como bem compreendes, a presença desse ser deveria ter espantado X a ponto de impedi-la de fazer qualquer observação. Assim que a abraçou, desapareceu no ar.
Na manhã seguinte, aproveitando o momento em que X deveria sair, o invisível se manifestou novamente e lhe disse: Deverias ter ficado muito surpreendida com a minha desaparição. Pois bem, eu te quero ensinar a elevar-te nos ares para que me possas acompanhar. Qualquer outra que não X teria ficado com medo de tal proposta. Ela, porém, aceitou-a com entusiasmo e logo sentiu que se elevava como uma andorinha. Em pouco tempo chegou a um lugar onde havia uma multidão considerável. Segundo nos contou, viu ouro, diamantes e tudo quanto na terra satisfaz nossa imaginação. Ninguém considerava essas coisas mais do que nós consideramos as pedras das calçadas por onde andamos. Reconheceu várias crianças de sua idade que moravam na nossa rua e há muito falecidas. Num apartamento ricamente decorado, onde não estava ninguém, o que sobretudo lhe chamou a atenção foi uma grande mesa na qual, de espaço a espaço, havia um papel. Diante de cada papel havia um tinteiro. Ela via as penas molhar-se por si sós e traçar caracteres sem que qualquer mão as movesse. De volta, censurei-a por ter ausentado sem minha autorização e a proibi expressamente de recomeçar tais excursões. O invisível lhe manifestou pesar por me haver contrariado. Ele prometeu formalmente de então em diante não a convidaria mais para ausentar-se sem que eu estivesse prevenida. 26 de abril. O invisível transformou-se aos olhos de X. Tomou tua forma tão bem que tua irmã pensou que estivesse no salão. Para certificar-se, ela lhe pediu que tomasse a forma primitiva, pois assim que desapareceste, foste substituído por mim. Seu espanto é grande. Perguntou como eu me achava ali, desde que a porta do salão estava fechada à chave. Então ocorreu uma nova transformação. Ele tomou a forma do irmão morto e disse a X: Tua mãe e todos os membros da família não veem sem espanto, e mesmo sem um certo receio, todos os fatos que se realizam por minha intervenção. Meu desejo não é amedrontar. Contudo, quero provar minha existência e te pôr ao abrigo da incredulidade de todos, pois que poderiam tomar como mentira tua, o que seria da parte deles uma obstinação em não se renderem à evidência. A senhora C é lojista. Sabes que é preciso comprar botões. Iremos ambos comprá-los. Eu me transformarei em teu irmãozinho. Ele tinha então 9 anos. E quando voltares para casa, pedirás à mamãe que mande perguntar à senhora C quem estava contigo no momento em que os botões foram comprados. X observou as instruções. Eu mandei perguntar à senhora C e ela respondeu que tua irmã estava com teu irmão, a quem muito elogiou, dizendo que em sua idade ninguém poderia pensar que tivesse respostas tão fáceis e, sobretudo, tão pouca timidez. É bom dizer que o pequeno estava no colégio desde manhã e que só voltaria às 7 horas. Além disso, é muito tímido e não tem aquela facilidade que lhe querem reconhecer. É muito curioso, não achas? Creio que a mão de Deus não é estranha a essas inexplicáveis coisas. 7 de maio de 1855. Não sou mais crédula do que se deve ser e não me deixo dominar por ideias supersticiosas. Contudo, não posso recusar-me a crer em fatos que se realizam aos meus olhos. Eram-me necessárias provas muito evidentes para não mais infligir a tua irmã os castigos que lhe dava. Às vezes, a meu pesar, receando que nos quisesse ludibriar e abusar de nossa confiança. Ontem, por volta das 5 horas, o invisível disse a X: É provável que a mamãe te mande a qualquer parte dar um recado.
Em caminho, serás agradavelmente surpreendida pela chegada da família de teu tio. Imediatamente X me transmitiu o que o invisível lhe havia dito. Eu estava longe de esperar tal visita e mais surpreendida ainda de o saber por esta maneira. Tua irmã saiu e as primeiras pessoas que encontrou foram realmente meu irmão, sua mulher e seus filhos, que nos vinham ver. X apressou-se em dizer que eu tinha uma prova a mais da veracidade de tudo quanto ela me dizia. 10 de maio de 1855. Hoje não posso mais duvidar de algo extraordinário em casa. Vejo sem medo que se realizam todos esses fatos singulares, dos quais, entretanto, não posso extrair nenhum ensinamento, porque esses mistérios me são inexplicáveis. Ontem, depois de ter arrumado toda a casa, e sabes que é uma coisa que ligo especial atenção, o invisível disse a X que, a despeito das provas que havia dado de sua intervenção em todos os fatos curiosos que te contei, eu sempre tinha dúvidas que ele queria eliminar por completo. Sem que se tivesse ouvido qualquer ruído, 1 minuto foi bastante para pôr os quartos em completa desordem. Uma substância vermelha, que acredito fosse sangue, tinha sido derramado no soalho. Se tivessem sido apenas algumas gotas, eu teria pensado que X se tivesse cortado ou sangrado pelo nariz. Mas imagina que o soalho ficou inundado. Essa prova esquisita deu-nos um trabalho considerável para restituir ao piso do salão o seu primitivo brilho. Antes de abrir as cartas que nos escreves, X conhece o conteúdo. É o invisível quem lhe transmite. 16 de maio de 1855. X não aceitou uma observação que a irmã lhe fez, não sei a propósito de quê. Deu uma resposta inconveniente e teve a merecida reprimenda. Castiguei-a e ela foi deitar-se sem jantar. Antes de dormir, ela tem o hábito de rezar a Deus. Essa noite, ela o esqueceu. Mas, alguns instantes depois de deitada, o invisível lhe apareceu. Exibiu-lhe um castiçal e um livro de orações semelhante ao que ela habitualmente usava, e lhe disse que, apesar da punição que ela merecera, não devia esquecer-se de cumprir sua obrigação. Então, ela se levantou, fez o que lhe ordenara e tudo desapareceu quando a prece terminou. Na manhã seguinte, depois de me haver abraçado, X me perguntou se o castiçal que se achava sobre a mesa no andar superior de seu quarto tinha sido retirado. Ora, esse castiçal, semelhante ao que lhe havia sido apresentado na véspera, não tinha mudado de lugar, assim como seu livro de preces. 4 de junho de 1855. De algum tempo para cá, nenhum fato digno de menção ocorreu, a não ser o seguinte. Eu estava resfriada nestes últimos dias. Anteontem, todas as tuas irmãs estavam ocupadas e eu não dispunha de ninguém para mandar comprar um unguento. Disse a X que, quando ela tivesse acabado a sua tarefa, seria bom ir à farmácia mais próxima comprar-me alguma coisa. Ela esqueceu minha recomendação e eu mesma não pensei mais no caso. Tenho certeza de que ela não saiu, nem deixou o trabalho senão para ir buscar uma sopeira de que necessitávamos. Com grande surpresa, ao abrir-a, encontramos um pacote de balas de cevada que o invisível tinha trazido para poupar uma caminhada e também para satisfazer um desejo meu que havia sido olvidado. Evocamos esse espírito numa das sessões da sociedade e lhe dirigimos as perguntas abaixo. O senhor Adrien o viu com a fisionomia de um menino de 10 a 12 anos. Bela cabeça, cabelos negros e ondulados, olhos negros e vivos, pálido, lábios irônicos, caráter leviano, mas bondoso.
O espírito disse ignorar porque o evocavam. Nosso correspondente estava presente à sessão e disse que seus traços correspondem perfeitamente aos que a menina lhe descreveu em várias circunstâncias. 1. Ouvimos contar a história de tuas manifestações numa família de Bayonne e a tal respeito queríamos fazer-te umas perguntas. Façam e eu responderei, mas façam rapidamente, pois tenho pressa de ir embora. 2. Onde apanhaste o dinheiro que davas à tua irmã? Tirei do bolso dos outros. Os senhores compreendem que eu não me iria divertir em cunhar moedas. Tomo-as, dou dos que as podem dar. 3. Por que te ligastes àquela menina? Por grande simpatia. 4. É certo que foste seu irmão falecido aos 4 anos? Sim. 5. Por que és visível para ela e não para tua mãe? Minha mãe deve estar impedida de ver-me, mas minha irmã não necessitava de punição. Aliás, foi por concessão especial que lhe apareci. 6. Poderias explicar como a vontade te tornas visível ou invisível? Não sou bastante instruído e estou muito preocupado com o que me atrai para que possa responder a tal pergunta. 7. Se quisesses, poderias aparecer em nosso meio assim como te mostraste à dona da loja? Não. 8. Nesse estado, seria sensível à dor se apanhasses? Não. 9. Que aconteceria se a dona da loja te houvesse batido? Teria batido no vácuo. 10. Sob que nome poderemos te chamar quando falarmos de ti? Chamem-me de duende, se quiserem, mas deixem-me ir. É preciso que eu vá. 11. A São Luís. Seria útil termos às nossas ordens um espírito assim? Muitas vezes o tendes junto a vós e vos assistir sem que o suspeitais. Considerações sobre o duende de Bayonne. Se compararmos esses fatos com os de Bergzabern, dos quais os nossos leitores não perderam a lembrança, veremos uma diferença capital. O de Bergzabern era mais que um espírito batedor. Era, e o ainda é neste momento, um espírito perturbador em toda a acepção do vocábulo. Sem fazer mal, é um hóspede muito incômodo e muito desagradável, sobre o qual voltaremos em nosso próximo número, à vista de novas e recentes proezas. Ao contrário, o de Bayonne é eminentemente benévolo e obsequiador. É o tipo desses bons espíritos serviçais, cujos feitos nos são transmitidos pelas lendas alemãs, nova prova de que nas histórias lendárias pode haver um fundo de verdade. Aliás, é de convir que a imaginação pouco teria a fazer para colocar esses fatos no plano de uma lenda, e que os mesmos poderiam ser tomados como uma história medieval, se não se passassem, por assim dizer, aos nossos olhos. Um dos traços mais notáveis do espírito a quem demos o nome de duende de Bayonne são as suas transformações. Que dirão agora da fábula de Proteu? Entre o de Bayonne e o de Bergzabern, há ainda a diferença de que este último só se mostrou em sonhos, enquanto que o nosso diabrete se tornava visível e tangível como uma pessoa real, não só para a irmã, como para estranhos. Testemunha-o a compra de botões na lojista. Por que não se mostrava a todos e a toda hora? Eis o que ignoramos. Parece que não tem tal poder e que mesmo não podia ficar muito em tal estado. Talvez que, para isso, fosse necessário um trabalho íntimo,
um poder da vontade acima de suas forças. Novos detalhes prometidos permitirão que voltemos ao assunto. Palestras familiares de além-túmulo. Chaldruc, Dúclos e Diógenes. Dúclos. 1. Evocação. Eis-me aqui. O senhor Adrien, médio vidente que jamais o vira em vida, fez-lhe o seguinte retrato, considerado muito exato pelas pessoas presentes que o tinham conhecido. Rosto comprido, faces cavadas, fronte arqueada e com rugas, nariz um pouco longo e ligeiramente aquilino, olhos cinzentos e um pouco à flor das órbitas, boca mediana e trocista, tez um pouco pálida, cabelos grisalhos e longa barba, estatura mais para grande do que para pequena, paletó de tecido azul, todo esgarçado e com rasgões, calças pretas velhas e em frangalhos, colete claro, lenço de uma cor indecisa amarrado como gravata. 2. Lembra-se de sua última existência terrena? Perfeitamente. 3. Que motivo o levou a viver a vida excêntrica que levou? Estava cansado da vida e tinha pena dos homens e dos motivos de suas ações. 4. Dizem que era por vingança e para humilhar um parente de alta posição. É verdade? Não só por isso. Humilhado aquele homem, humilhava muitos outros. 5. Se era uma vingança, custava-lhe caro, porque durante longos anos privou-se de todos os prazeres sociais para satisfazê-la. Não acha isso um tanto duro? Eu me alegrava de outra maneira. 6. Havia ao lado disso um pensamento filosófico? É por isso que comparavam a Diógenes? Havia alguma relação com a parte menos certa da filosofia desse homem. 7. Que pensa de Diógenes? Pouca coisa. Um pouco aquilo que penso de mim. Diógenes tinha sobre nós a vantagem de ter feito alguns séculos mais cedo aquilo que agora faço, e em meio a homens menos civilizados do que estes cujo meio eu vivia. 8. Entretanto, há uma diferença entre você e Diógenes. Nesta, a conduta era consequência de seu sistema filosófico, enquanto a sua teve uma origem numa vingança. Em mim, a vingança conduziu a uma filosofia. 9. Sofreu por se ver assim isolado e por ter objeto de desprezo e de asco, porque sua educação o afastava da sociedade dos mendigos e dos vagabundos, e você era repelido pelas pessoas educadas? Eu sabia que não temos amigos na terra. Ah, como eu o havia provado. 10. Quais as suas ocupações atuais e onde passa o tempo? Percorro mundos melhores e instruo-me. Lá existem tantas almas boas que nos revelam a ciência celeste dos espíritos. 11. Vem algumas vezes ao Palácio Royal depois de sua morte? Que me importa o Palácio Royal? 12. Entre as pessoas que aqui se acham, reconhece algumas que tivesse conhecido em suas peregrinações no Palácio Royal? Como não as reconheceria? 13. É com prazer que as revê? Com prazer, com o maior prazer mesmo. Elas foram boas para mim. 14. Revê o seu amigo Charles Nodier? Sim, principalmente depois de sua morte. 15. Está errante ou encarnado? Errante como eu. 16.
Por que escolheu o Palais Royal, o lugar então mais frequentado em Paris para seus passeios? Não estaria isto contra seus gestos de misantropo? Lá eu via todo mundo, todas as tardes. 17. Não haveria de sua parte um sentimento de orgulho? Sim, infelizmente. O orgulho teve boa parte em minha vida. 18. E agora? É agora mais feliz? Oh, sim. 19. Entretanto, seu gênero de vida não deve ter contribuído para o seu aperfeiçoamento. Esta existência terrena, muito mais do que poderiam pensar, quando eu entrava em casa sozinho e desolado, não passava momentos sombrios. Ali tinha tempo de ruminar meus pensamentos. 20. Se tivesse que escolher outra existência, qual seria ela? Não em vossa terra. Hoje posso esperar melhor. 21. Lembra-se de sua penúltima existência? Sim, e de outras também. 22. Onde viveu essas existências? Na Terra e em outros mundos. 23. E a penúltima? Na Terra. 24. Pode dar-nos a conhecer? Não, era uma vida obscura e oculta. 25. Sem nos revelar tal existência, poderia dizer que relação tem ela com esta que conhecemos, de vez que uma deve ser consequência da outra? Não exatamente uma consequência, mas um complemento. Eu tinha vida infeliz pelos vícios e defeitos que muito se modificaram antes que eu viesse habitar o corpo que conheceram. – 26. Poderemos fazer-lhe algo de útil ou de agradável? Ah, pouco. Hoje estou muito acima da terra. Diógenes. 1. Evocação. Ah, como venho de longe. 2. Podeis aparecer ao senhor Adrien, nosso médium vidente, tal qual éreis na existência que vos conhecemos? Sim, e até se quiserdes, virei com a lanterna. Retrato. Fronte larga e de ossos frontais bem pronunciados, nariz fino e aquilino, boca grande e séria, olhos pretos e encovados, olhar penetrante e zombeteiro, rosto um pouco alongado, magro e enrugado, tez amarela, bigodes e barba incultos, cabelos grisalhos e raros, roupa branca e muito suja, pernas e braços nus, corpo magro e ossudo, sandálias estragadas, amarradas com cordas nas pernas. 3. Disseste que vinheis de longe. De que mundo vindes? Não o conheceis. 4. Teríeis a bondade de responder a algumas perguntas? Com prazer. 5. A existência em que vos conhecemos sob o nome de Diógenes, o cínico, foi proveitosa à vossa felicidade futura? Muito. Enganai-vos, levando a ridículo como o fizeram meus contemporâneos. Admiro-me mesmo de que a história haja esclarecido tão pouco a minha existência e que a posteridade, pode-se dizer, tenha sido injusta comigo. 6. Que bem pudestes fazer, de vez que vossa existência foi muito pessoal? Trabalhei para mim, mas podiam aprender muito comigo. 7. Quais as qualidades que gostaríeis de ter encontrado no homem que procuráveis com a lanterna? Firmeza. 8. Se em vosso caminho tivesseis encontrado o homem que acabamos de invocar, do Chaldruc Duelos, tê-lo-eis tomado pelo homem que procuráveis?
Ele também renunciava voluntariamente a tudo quanto fosse supérfluo. Não. 9. Que pensais dele? Sua alma transviou-se na terra. Quantos são como ele e não o sabem? Ele, ao menos, o sabia. 10. Sem dúvida, pensáveis possuir aquelas qualidades que procuráveis no homem? Sem dúvida, era o meu critério. 11. Qual dos filósofos do vosso tempo tem a vossa preferência? Sócrates. 12. Qual o que preferis agora? Sócrates. 13. E o que dizeis de Platão? Muito duro sua filosofia e muito severa. Eu admitia os poetas, ele não. 14. É verdade que aquilo se conta de vossa entrevista com Alexandre? Realíssimo. A história até a truncou. 15. Em que a história a truncou? Refiro-me a outras conversas entre nós dois. Pensais que ele me tivesse vindo ver para só me dizer uma palavra? 16. É verdadeiro o dito que lhe atribui de que se ele não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes? Talvez o tenha dito, mas não em minha presença. Alexandre era um jovem maluco, vão e orgulhoso. Aos seus olhos, eu não passava de um mendigo. Como poderia o tirano se dizer instruído pelo miserável? 17. Reencarnaste na terra depois de vossa existência em Atenas? Não, só em outros mundos. Atualmente pertenço a um mundo em que não somos escravos. Isso quer dizer que se vos evocassem em estado de vigília, não podereis atender, como entretanto o faço esta noite. Nota explicativa 1. Não sendo escravo do corpo no mundo superior em que encontrava, Diógenes podia atender à evocação, embora estivesse acordado no momento em que se realizava a sessão. O espírito aproveitou a ocasião para acentuar a diferença entre o nosso mundo e o mundo superior em que então vivia. A resposta à pergunta seguinte confirma essa condição mais elevada que ele havia atingido, e o faz de maneira muito significativa. Na Terra, ele buscava um homem dominador, cheio de ousadia e firmeza. Com a visão dos mundos superiores, prefere um abnegado capaz de dirigir por meio do amor. 18. Poderíeis traçar-nos um quadro das qualidades que buscáveis no homem, tais quais as concebieis então e tais quais as concebeis atualmente? Outrora, coragem, ousadia, segurança de si mesmo e poder sobre os homens pela inteligência. Agora, abnegação, doçura, poder sobre os homens pelo coração.